Mas qual é o alerta, qual é a atenção dos lojistas no Centro Histórico de Porto Alegre agora, Giane? Pois é, Andressa, conversei com o Rafael Sartori, que é presidente da Associação dos Mercadeiros, né, dos comerciantes do mercado público, os permissionários das bancas do mercado público. E, assim, sensibiliza a apreensão deles, a apreensão que ele relata, tanto pela operação do mercado público, pelas lojas. Ele disse que não tem ninguém recolhendo nada por enquanto, mas que o pessoal está muito atento ao nível do Guaíba, com medo, um medo que é compreensível, né? E rezando, ele disse assim, rezando para que o vento vire e leve a água para o outro lado. Mas uma apreensão muito grande dele e da equipe toda é que 1/3 dos funcionários do mercado público mora em áreas que são muito alagáveis, como o bairro Matias Velho, Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba e a região das Ilhas de Porto Alegre. Então essa é uma grande apreensão. Também conversei com Carlos Klein, recebi essa apreensão por parte dele. Carlos Klein é diretor do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, também integra a direção da Câmara de Dirigentes Lojistas. A apreensão no centro de Porto Alegre diz que os lojistas estão trocando informações, inclusive para terem cada um seu plano de ação para retirada de mercadorias e equipamentos, se por acaso, né, as previsões de que o Guaíba não vá transbordar não se confirmem e efetivamente a água se torne uma ameaça ali para os lojistas. Então, eles estão trabalhando neste plano de ação. Eu escutei isso, né, e fiquei muito sensibilizada, Andressa. Trabalhar assim, né, ter um comércio, ter o seu sustento com esta apreensão frequente é complicado, né? Será que precisava ter isso? Será que precisava ser assim, Andressa? Os filtros, as medidas necessárias precisam ser tomadas, né, para pelo menos não ficar com esse temor, com essa... A pior coisa é a insegurança, né, não saber se a pessoa vai conseguir trabalhar, se vai conseguir abrir seu comércio, enfim, que tenha solução, porque essa não é uma área que deve alagar, né, quando a gente fala do centro de Porto Alegre, não é mais uma área que deve alagar com uma chuva que até foi rápida, né, claro, causou muitos transtornos no Rio Grande do Sul, mas não é nada perto do que a gente teve no ano passado. Eu vi, Giane, fiquei preocupada também com Embarcadeiros, um baita investimento ali para se reerguer, aliás, muito legal. Depois da enchente do ano passado, o Embarcadero ficou um tempão. Os investidores, os empreendedores ali gastaram muito dinheiro para se reerguer e agora, vendo a água chegar próxima, imagina o pavor também que dá em quem investiu para recuperar aquelas estruturas. Mas, vamos deixar claro, a água ainda não chegou, ela está extravasando ali por perto, mas ainda, felizmente, ainda não chegou e espera-se que não chegue. Conversamos com alguns dos comerciantes que têm ali operações no Cais Embarcadero. Nenhum retirou nada, nenhum tem previsão de fechamento, mas estão sim apreensivos, estão sim acompanhando e assim, não há... enfim, se abraçam nas previsões de que as operações não serão atingidas, mas sim tem um receio de que as previsões não se confirmem. E um outro ponto aí, por mais que a água não chegue, o movimento cai bastante. O movimento de clientes cai bastante. Por mais que não esteja chovendo hoje, que não tenha chovido ontem, no final de semana nós tivemos tempo bom, né? Mesmo assim, o impacto dos visitantes nas visitas é grande. Por quê? Porque o pessoal tem medo, né? O pessoal não se arrisca. Não, olha só, né? O Guaíba tá desse jeito ali, não vou pro cais. É complicado isso, né? É complicado. Sabe que na semana passada estava chovendo muito, eu tinha médico no centro de Porto Alegre, eu fui. E aí a secretária ficou meio chocada, assim, ela disse, tu cumpriu o teu horário aqui, porque a maioria das pessoas não tinha ido, né? Quem tinha consulta marcada acabou não indo, porque, claro, era um dia de chuva forte, eu tive condições de ir, mas prejudica, claro, a movimentação. São 9h13, nós vamos a Eldorado do Sul, porque aí também a situação tá complicada. Vi uma foto que o Lucas Abate mandava no nosso grupo interno aqui com um carro com água passando das calotas, né, Lucas Abate, bom dia. Bom dia, Andressa, bom dia a todos. A gente fala aqui de Eldorado do Sul, estou em cima de uma retroescavadeira para conseguir chegar no bairro Cidade Verde, porque muitas ruas já foram invadidas pela água, a água passando da altura do joelho em diversos pontos. Estou em uma dessas ruas
Quem acompanha ao vivo em imagens consegue ver esse veículo ali, um Escort, que está já com as rodas totalmente cobertas. Vou mostrar aqui a retroescavadeira que eu estou em cima para dar uma dimensão também de como subiu a água. E por aqui, Andressa, muitas casas já invadidas. Já vi aquelas cenas novamente tristes, as pessoas saindo de casa com sacolas, com alguns pertences, saindo a pé em meio à água, felizmente sem necessidade de algum resgate, mas muitas pessoas saindo por dentro da água para tentar resgatar um pouco dos produtos, dos materiais, dos seus pertences. E a gente está numa casa aqui que agora a moradora tenta resgatar o gato dela também, que subiu no telhado, está bastante assustado e a moradora está tentando fazer esse resgate. Deixa eu falar com esse morador aqui que está na retroescavadeira comigo para saber, essa noite que subiu bastante, pegou até de certa forma vocês um pouco de surpresa. Bom dia. Bom dia. Subiu bastante água, está subindo o vento. E eu sou da prefeitura, sou voluntário. Eu estou ajudando os moradores. E Andressa, a gente falou com alguns moradores aqui que disseram que já durante a noite decidiram sair de casa, foram para casa de amigos. Tem pessoas indo para abrigos já por medo, porque tem bastante vento ainda. A água subiu bastante, fala que a partir da meia-noite começou a invadir as ruas. Então muita gente mesmo aqui no bairro Cidade Verde, pessoas já deixando suas casas. Triste, né? A gente rever essa situação, ver mais uma vez as pessoas precisando circular de barco e essa cena de um rio que invade a cidade. Parece que a cidade está no meio do rio, né? E é o rio que invadiu a cidade de Eldorado mais uma vez. Cidade que está em emergência também, né? Situação de emergência foi decretada pela prefeita Juliana Carvalho ontem. 9h15, ruas, trânsito frio, Leandro Rodrigues. E o sol avança, mas parece que o vento acaba deixando elas por elas, vamos dizer assim, mesmo ficando no solzinho. A gente avançou para o centro, passamos pela orla, pegando Edivaldo Pereira Paiva, temperatura de 9 graus nos termômetros de rua nesse trecho todo. Bom, deu uma melhorada no caminho da 290 em direção ao Eldorado do Sul. Até o Lucas Abate passou por lá e relatou para mim um acidente que foi um pouquinho mais cedo, gerou aquela fila que eu falei antes. Os veículos já estão no acostamento, foi uma colisão traseira, então já está melhor o caminho do motorista na 290 para sair de Porto Alegre em direção a Eldorado do Sul. Tem uma colisão entre carro e moto na Castelo Branco, perto da ponte do Vão Móvel. A IPTC está atendendo essa situação, gerou ali uma retenção, está bem travado, não só por causa desse acidente, mas também por causa da entrada do centro, desde a Ponte Nova, entre a Ponte Nova e a Ponte Antiga em direção a Castelo Branco. O motorista ainda pega bastante retenção, como quem está saindo de Canoas e entrando em Porto Alegre. Esse trecho ainda tem um resquício ainda do movimento da hora de pico, melhorando adiante da estação Anchieta do Transurb, Andressa. Valeu, obrigada. Leandro Rodrigues. Friozinho, né, Leandro? Friozinho, clima agradável. Deu uma refrescada, né? Como diria o outro. O sol não tá ajudando, né? O sol é a lâmpada da geladeira, que ele só dá uma clareadinha mesmo hoje.